Okay? Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Sempre uma satisfação estar compartilhando a palavra de Deus com a igreja. Nós vamos continuar nossa série dos heróis da fé. Lembra que estamos falando sobre Moisés. Antes dele, falamos sobre Elias. E eu estava até revendo as minhas anotações. Só de Moisés nós já tivemos 4 cultos e 5 escolas dominicais. Foram 9 encontros. Eu até me surpreendi. Falei, nossa, tudo isso. 9 encontros. E como de costume, eu sempre dou uma retomada do que foi falado no último encontro. E para a gente aquecer os motores, num bate-papo, então, vou fazer um resumo ultra rápido, só para a gente enxergar onde a gente parou e tudo o que aconteceu. Destacar alguns pontos que na palavra de hoje vai ser bom a gente relembrar. Então, nós vamos começar lá de Gênesis. Não, brincadeira. Mas pelo menos de José ali, né? José trazendo a sua família, trazendo Israel, né? Jacó, ali para o Egito. Depois de José ter sido nomeado ali o segundo no governo do Egito, ter salvado da fome. A família de Israel, então, vem para o Egito, começa a prosperar, crescer, morre Israel, morre José, e aí levanta-se um faraó que não conheceu José, e Israel crescendo e se tornando aos olhos do faraó uma ameaça ali para o Egito. E a gente viu algumas decisões, né? Quando a gente fala de heróis da fé, a gente faz também um contraposto com atitudes com medo, né? Faraó com medo, bola um plano para diminuir a população de Israel. Um dos planos malignos era no parto de meninos, né? O faraó mandou as parteiras matar os meninos quando eram nascidos homens ali das filhas dos hebreus. As parteiras, pela fé, não cumprem essa ordem, né? E poupa ali os meninos. Temendo a Deus, não obedece ao faraó. E aí, então, a gente vê a história de nascimento de Moisés, filho de Arão e Joquebede. Os pais também, pela fé, escondem o menino, mas fica difícil esconder. Imagina uma criança, né, um menino, e aí, pela fé, também bola um plano, coloca Moisés no cesto, e toda a história que a gente já conhece. A filha do faraó acha Moisés, o cria em toda a sabedoria do Egito. E Moisés era poderoso em palavras, importante a gente relembrar isso aí, em sabedoria dos egípcios. Permanece lá por 40 anos, ali no Egito. Moisés, diante da opressão que o faraó estava colocando sobre o povo de Israel, porque ele estava grande, estava ameaçando, reduziu a escravidão, 400 anos de escravidão. Moisés sabia que era hebreu, a gente viu isso também nas nossas pregações, sabendo que ele era do povo hebreu. A gente não sabe pela escritura exatamente como ele sabia, mas a escritura consta que ele sabia. Aí ele vê um hebreu sendo oprimido e, outra coisa importante relembrar, imaginando que aquele momento seria o momento dele salvar o povo dele, ele vai e defende aquele hebreu que estava sendo açoitado ali e mata aquele que estava açoitando o hebreu. Isso foi uma grande confusão, a gente viu. Porque Faraó ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo, Faraó estava querendo matar Moisés, e aí aquele plano de Moisés foi frustrado. Então ele imaginou que naquele momento ele seria o Salvador representando o povo, mas não era o momento de Deus ainda. Então Moisés foge para o deserto de Midian, conhece a sua esposa, passa 40 anos ali no deserto, e a gente viu na pregação que esses 40 anos foi um longo estágio, né? Então Moisés sai do palácio e vai para a simplicidade,
e para o maior dos treinamentos que podemos ter na vida. É de ser marido, de ser pai, ser esposa, ser mãe. É a principal função do homem, de uma mulher, é criar a sua família diante de Deus, sob a vontade de Deus. Então ele passa esse estágio de 40 anos. E aí Deus, então, chama Moisés. Vem um chamado no templo de Deus, pela sarça ardente, se apresenta a Moisés e chama ele para, agora sim, ir libertar o povo da escravidão do Egito. Tudo bem até aí? E aí, nos últimos encontros, nos últimos 2 encontros, a gente viu a resistência de Moisés quando recebeu esse chamado. Então, algumas coisas, né, que Moisés colocava, né? Quem sou eu para ir agora ao faraó e libertar o meu povo? Eu não tenho todas as respostas. Então, a gente viu que era um mix de sinceridade, né, até de humildade, mas também de relutância, um medo excessivo e um pouco de falta de confiança de Moisés no chamado de Deus. E Deus é bem claro, né? A gente vê lá em Êxodo 3, 14, 15, Deus declarando, né? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Diga aos filhos, diga aos anciãos que o eu sou te enviou. Quando Moisés pergunta, né? Quem eu digo que está me enviando? E Moisés ainda diz, né? Os anciãos, será que eles vão me ouvir? E Deus, ele trabalha cada dúvida de Moisés, né? Deus relembra a promessa do povo de Israel. Deus garante que os anciãos vão escutar. Deus dá detalhes dos acontecimentos futuros, né? Então Deus sempre orientando. A gente viu isso. A gente viu que Moisés estava focado em si mesmo, né? Então Moisés imaginava que, por estar sendo chamado, era ele o responsável por libertar. Mas Deus fala, não, sou eu. É o meu poder, Moisés. Você é apenas instrumento. Uma das alegações que Moisés fala é, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. E aí a gente viu que, em versículos anteriores, e também no paralelo que há em Atos, que Moisés era poderoso em palavras e sabedoria dos egípcios. Em Atos 7, 22, está isso. Moisés diz que não é tão qualificado quanto os outros, manda outro. E aí a gente viu que Deus, atendendo ao pedido de Moisés, tudo bem, ó, Moisés, então pega seu irmão Arão e vai junto com ele. Provê esse auxílio de Arão. E a gente viu que Deus está dizendo para Moisés, Moisés, não adianta resistir, é você mesmo que eu vou usar como instrumento. E no último encontro, nós vimos que é preciso certificar algumas confirmações antes de partir para a missão, né? Primeiro, certifique-se que a vontade é de Deus. A gente sai de umas missões, realmente é essa a vontade de Deus? Tenha confiança no poder de Deus, nós enfatizamos isso. Sinta-se confortável com o plano de Deus. A vontade de Deus, a maneira de Deus. A gente fez um paralelo que 40 anos atrás, quando Moisés tinha 40 anos, ele achou que é aquele momento que ele ia libertar. Não, não era aquele momento, não era a maneira de Deus. Isso seria 40 anos depois. Moisés com 80 anos. Nós vimos que o problema está nas mãos do Senhor. No capítulo 4, versículo 18, vou ler rapidinho. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Então a gente viu que Deus preparou até
o sogro, Jetro, preparou todo o caminho para que Moisés pudesse partir. O problema é de Deus, então Deus age e prepara todos os detalhes, né? E a gente viu Moisés colocando a fé em ação. Versículo 20 do capítulo 4. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher e seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. E agora, então, vamos prosseguir, né? Na Bíblia, tudo isso que eu falei, nós fomos até o capítulo 4, né? E encerramos o capítulo 4 aqui. E Moisés chega a encontrar com Arão e vai levar a notícia para o povo de Israel. Quando estava preparando a palavra para hoje, eu falei, vou avançar vários capítulos hoje para avançar aqui em Êxodo. Mas não deu, tem tantos detalhes aqui, a gente vai ver hoje só os 5 e 6, né? E ainda não vamos explorar todo ele, porque tem bastante detalhe aqui para a gente enxergar como é que se deu aqui a continuação das ações aqui de Moisés e Arão. No versículo 31 do capítulo 4, 30 e 31, vamos abrir lá. Então, relembrando aqui, Moisés encontra com Arão, um encontro bonito, né? Encontrando com o irmão, Moisés fala tudo que Deus falou para ele, fala para Arão. E aí no versículo 30, Arão fala para os anciãos, né? Vamos lá, 4, 30 e 31. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então aqui o panorama está super positivo, né? Arão conta tudo para os anciãos, para o povo crê e adora o Senhor. Então a expectativa aqui é que agora vai dar tudo certo, o povo de Israel vai sair do Egito rapidinho, e é o que nós vamos ver agora na sequência, né? E aí no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, a gente vê o primeiro entrave, o primeiro não, e é o primeiro teste. Lembra que a gente está vindo de um Moisés relutante, Deus vai fazer grandes maravilhas ainda, e Deus precisa ensinar algumas coisas para Moisés. Ele precisa transformar Moisés realmente no líder necessário para conduzir todo aquele povo. E aqui então vai acontecer várias coisas que a gente vai enxergar Deus ensinando Moisés, Arão, o povo, e começando a trabalhar com o faraó. Lemos assim então, Êxodo 5, 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Entregou a mensagem, foi diante do Faraó. Lembre-se que o Faraó, vou até adiantar essa observação aqui, ele era tido como Deus, né? Um Deus aqui de letra minúscula, mas o povo do Egito tinha o faraó como Deus, como representação de Deus aqui na terra, e o próprio faraó se achava assim. Então, chegar diante de um homem desse e falar, deixa meu povo ir, é um ato de coragem. E aí no versículo 2, respondeu o faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então é o primeiro não, primeiro
tapa na cara ali. O faraó se achava Deus. Quem é o Senhor? Não conheço. Não vou deixar o povo ir. E aí Moisés e Arão mostra firmeza aqui, ó. Vamos continuar aqui no versículo 3. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, diante do não e essa negativa enfática do faraó, eles não esmoreceram e continuaram a explicar o que Deus tinha falado. Foi exatamente isso que Deus falou, né, para Moisés, lá em Êxodo 3:18. Deus fala assim, ó, fala para Faraó assim, ó, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. No primeiro momento parecia que um plano alternativo, né? Moisés estava dando uma desculpa. Não, Deus realmente falou para Moisés dizer essas palavras. Aqui Moisés era um homem de Deus, com a mensagem de Deus no tempo de Deus. Aqui está certinho. Ele está cumprindo aquilo que Deus mandou fazer, as palavras que Deus mandou falar, e ele não esmorece, ele fala, mesmo diante do não do faraó. Aqui o faraó lança um maior desafio para a fé de Moisés ali. O faraó começa a apertar o cerco. Lembra que ele está vindo do momento empolgante, no final do capítulo 31, e agora a situação vai ficar decepcionante. Vamos continuar aqui no versículo de 4 a 9. Lemos assim. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em dia não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão e ajunte para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que faziam antes. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Faraó torna a tarefa não só mais difícil, a tarefa que é impossível. Entregar a mesma quantidade de tijolos, sem ter palha. Segundo estudos aqui, onde a palha era e tinha que ser coletada era longe, onde se fazia os tijolos. Continuando a ler aqui no versículo 10 ao 13. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim disse Faraó: não vos darei palha, e de vós mesmos ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Era impossível de cumprir a meta, né? A meta do dia. E não só isso, além de ser impossível, o não fazer gerava mais repressão, mais açoite. E a gente vê aqui no versículo 14. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Quem eram esses capatazes dos filhos de Israel? Eram israelitas, nomeados
pelos próprios egípcios ali, para serem os líderes do povo de Israel e encarregado ali de transmitir as ordens do Egito para o povo de Israel, para fazer a obra ali que o faraó assim demandava. Então eles ficaram com mais tarefa e eram ainda mais oprimidos, açoitados. Isso faz com que os capatazes vão diante do faraó para reclamar, né? E se a gente ver lá no versículo 14 a 16, 14 a gente já leu já, né? 15 a 16. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. O que aconteceu aqui? Então, estava tudo bem, o povo creu quando Arão falou: agora vamos ser libertos. Moisés cumpre a palavra, vai lá, fala com o faraó. Faraó arrocha, né? Aperta o cerco e a coisa começa a ficar complicada. Nesse primeiro sinal de dificuldade, o povo que estava já confiando na liderança de Moisés deixa de confiar em Moisés e vai apelar a faraó. Então os capatazes ali já não estão enxergando Moisés como líder. Então nesse primeiro teste ali, para o povo não creu, não adorou o Senhor. Nessa primeira dificuldade eles foram clamar de novo ao faraó. O faraó não cede e põe a culpa em Moisés, põe a culpa em Arão e põe a culpa no povo. E aí os capatazes se viram em aperto. Vamos continuar nossa leitura aqui, ó. Do 17 ao 19. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Desculpa, 17, né? Vou para o 19. Mas o faraó respondeu: estáis ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois, agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, darei a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos e da vossa tarefa diária. Então, não adiantou nada apelar para o faraó. O faraó, popularmente falando, não estava nem aí. Na verdade, era isso que ele queria. Diminuir a população de Israel. Se o povo de Israel morresse trabalhando, para o faraó, melhor ainda. Esse é um dos objetivos, né? Lembra que é o mesmo ali que manda matar os meninos recém-nascidos, dizer que nasceu morto. Então a gente vê que há aqui uma incompreensão por parte do povo de Israel com relação ao plano de Deus. Moisés e Arão já estavam cumprindo certinho já a ordem de Deus. Só que o povo de Israel que falou que creu lá, já não estava compreendendo direito, né? E aqui a gente para refletir um pouco. Por vezes a gente está fazendo as coisas tudo certinho, cumprindo a palavra de Deus, fazendo as coisas conforme Deus coloca para nós, e às vezes pode ser mal compreendido, não entendido por próximos, por parentes, por amigos. Não há uma compreensão aqui, né? Isso tende a nos abalar. O faraó aqui consegue pôr o povo contra Moisés e Arão. Vamos ver aqui no versículo 20 e 21. Quando saíram da presença de Faraó, isso os capatazes, né? Encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe, o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então aqui o povo já estava contra Moisés e Arão.
Já não estava vendo Moisés como líder, foi apelar para o Faraó não deu a mínima, e aqui eles se voltam contra Moisés e Arão. Lembra que Deus também precisava trabalhar no coração do povo de Israel, porque Deus tinha um objetivo, sempre tem. Moisés fez a coisa certa, da maneira certa, disse as palavras certas, na hora certa, foi mal compreendido. O povo que ele desejara ajudar, por mais de 40 anos, né? Lembra que ele teve essa ideia quando tinha 40 anos, aqui ele está com 80, o amaldiçoava por aumentar suas dificuldades e angústia. Como nós reagiríamos nessa situação? Como você reagiria? Como eu reagiria diante dessa situação aqui apresentada, né? Fazendo tudo certo, cumprindo a vontade de Deus e ninguém está entendendo. Vamos ver o que Moisés fez. Versículos 22 e 23. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o seu povo. Primeira coisa a destacar aqui é que Moisés, ele se sente abalado, né? Então ele sente aqui a situação difícil, mas a primeira reação dele é a adequada. Ele vai diante de Deus, diante do Senhor, e coloca ali aquela situação aos pés do Senhor. Contextualizando, né, Moisés estava longe de casa, estava longe de Midian, longe da esposa, não tinha amigos ali para os auxiliarem, e seu sogro também estava distante, estava em conflito com o Faraó, odiado por seu povo, e num panorama em que ele não vê solução, né? Mas buscou respostas em Deus. Deus também está trabalhando Moisés para ser o grande líder. E uma das coisas que Deus vai trabalhar é justamente isso. O líder vai ter situações em que ele vai contar somente com Deus. E ele tem que estar paramentado, aparelhado, preparado para isso. Essa é a situação que Moisés se vê sozinho. Aqui na Escritura a gente não vê Arão agindo, ajudando Moisés. Moisés se viu sozinho, e as situações que a gente vai se ver sozinho, só que não estaremos sozinhos. Deus está sempre conosco. E Moisés faz exatamente isso, busca Deus. E no capítulo 6, do versículo 1 ao 8, nós vamos ler de uma maneira direta aqui, a gente vai enxergar a paciência de Deus ao explicar seu plano novamente, a trazer todos os elementos de suas promessas para dizer: Moisés, vamos lá, continua comigo. Vamos fazer a leitura então. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da tua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Nesse trecho aqui, de 1 até 28, Deus fala: eu sou o Senhor, se não me engano, umas 8 vezes. Versículo 3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Deixa eu só abrir aqui, puxa. Quando ele fala que aparecia como Deus Todo-Poderoso, ele ainda não havia se apresentado para Moisés e para o povo como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai,
ele tinha o feito lá com Abrão, e era Abrão ainda, né? Como Deus Todo-Poderoso. Esse nome é El Shaddai. Continuando a leitura. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. É disso que Deus está falando aqui. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Eu vos livrarei da sua servidão. Eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. A gente vê que Deus precisa mostrar essas grandes manifestações de julgamento. O povo egípcio, extremamente idólatra, idolatrando o seu faraó, o seu rei, como Deus, precisava aprender que Deus é o Senhor. O povo de Israel também precisava aprender que Deus é o Senhor. Versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Esse é o objetivo de Deus. O povo de Israel também precisa crer, porque ele acabou de mostrar que não tinha crido de verdade, né? Creram lá, mas aí no primeiro obstáculo já titubeou e foi atrás do faraó de novo. Versículo 8. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Depois que Deus explica aqui dos versículos 1 a 8 a Moisés, mostrando toda essa paciência, explicando o plano de novo, relembrando suas promessas. O versículo que Deus diz a Abrão, que é o Deus Todo-Poderoso, é Gênesis 17:1. Tá? Quem quiser anotar aí, Gênesis 17:1. No versículo 9, aqui do capítulo 6, Moisés, ok, vou falar de novo para o povo de Israel, vai lá e fala. Só que o povo não atende a Moisés. Lembra que eu falei que o povo já não estava vendo Moisés como líder? Realmente, o povo não atendeu a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Então, o faraó realmente conseguiu criar uma grande confusão. E Deus dá outra ordem para o faraó. Para Moisés, versículo 10 e 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Então, mais uma ordem aqui de Deus para Moisés. E aqui agora a gente vê Moisés vai dar uma titubeada, vai dar uma vacilada aqui. Lembra que no finalzinho do versículo 9, né? O povo não está dando mais ouvidos para Moisés. E aí no versículo 12 a gente vê assim: Moisés, porém, respondeu o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Moisés, de novo, falando que não sabe falar bem. Então ele volta naquela fraqueza que ele alega lá diante de Deus, no momento da sarça ardente. E ele fala: não sei falar bem. Só que quando a gente olha os heróis da fé, para os grandes homens de Deus, a gente enxerga um panorama interessante. Que quando a pessoa está fragilizada, ela se acha um nada, que não consegue fazer nada, é aí que Deus age. É aí que Deus mostra que Ele é o Todo-Poderoso, o poder é dele, e é realmente nesse vaso,
né, de barro, que não é nada, que Deus vai trabalhar. E a gente lembra lá de 2 Coríntios, capítulo 12, do 9 ao 10. Para mostrar um exemplo desse panorama aqui de Moisés todo fragilizado. Mas Deus é assim mesmo que nós vamos trabalhar, Moisés. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Lemos assim. Aqui o apóstolo Paulo, né? Falando com Deus para tirar aquele espinho da carne. Aí Deus responde: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o apóstolo Paulo, lembrando esse contexto que o poder não era dele, não era da eloquência de Paulo, a gente sabe que Paulo era um dos homens mais eloquentes e preparados para falar da palavra de Deus, mas ele coloca isso tudo como o resto, né, como inútil. E é nesse contexto que Deus está trabalhando com Moisés. Moisés, é nessa fragilidade aí que nós vamos demonstrar a você mesmo, ao rei do Egito e ao povo de Israel, que eu sou o Senhor. Deus está dizendo. E aí no versículo 13, volta lá para o capítulo 6 de Êxodo. 6:13. Lemos assim: não obstante, ou seja, sem com que a relutância de Moisés fosse um obstáculo, então Deus ignora, não, tudo isso está falando aí para mim não é obstáculo. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Deus falou: ok, Moisés, te ouvi, então vai lá e fala com Faraó e continua cumprindo a minha ordem. Dos versículos 14 a 26, nós não vamos ler, depois leiam em casa, é muito interessante a palavra de Deus aqui. Esses versículos são destinados para deixar bem claro quem é Moisés e quem é Arão dentro da história, né, para que não haja confusão. Então tem toda a genealogia aqui de Arão, de Moisés, né, seus pais, seus filhos, para não ter confusão nenhuma. Tá? É a clareza aqui da palavra de Deus. Isso é até o versículo 26. Então vamos para 6:28. Versículo 6:28. Fechando esse parênteses, né? Esse testamento aqui de quem é Arão e quem é Moisés. Deus continua aqui, ó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então Moisés ainda continua relutante, né? Mas nós vamos ver que Deus, com toda essa explicação, com toda a sua paciência, Deus ainda vai dar uma ênfase no papel de Moisés e no papel de Arão. A gente vê aqui no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre o Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra
os filhos de Israel. Então Deus continua dando ênfase ao papel de Moisés. Moisés, eu sei que você está titubeando, está nos altos e baixos, né? Diante de um povo que não está crendo em você, mas não é você, Moisés, sou eu. Eu vou mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus está dizendo para Moisés. Então a gente vê essa longanimidade de Deus ao tratar com Moisés. E em paralelo a gente vê o Moisés em seus altos e baixos, né? E aqui parar um pouco para refletir. Quem nunca, né, se sentiu desamparado, sem nenhum apoio, sem ninguém, mas nunca estamos sozinhos. Nem que a última pessoa, que na verdade tem que ser a primeira, quem tem que buscar, seja Deus. Diante de oração. E aí a gente relembra aqui Filipenses 4:6, né? Filipenses 4:6, texto bem clássico nessas situações em que a gente vê aqui Moisés fragilizado, né? Lemos assim, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Moisés o fez. Moisés estava ali numa situação muito difícil e ele suplicou ao Senhor. E Deus mostrou toda a paciência, longanimidade. E aí a gente lembra aqui de Salmos 103:8, que diz assim, Salmos 103:8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Longânimo, de ânimo longo, né? E o Senhor demonstrando na prática aqui, diante de Moisés, né? Lembra que 40 anos atrás, Moisés estava dando as mesmas desculpas, Deus com paciência. Moisés já estava com 80 anos, né? Já não era uma criança resmungona, chorona, né? E ele dá a mesma desculpa e Deus mostra seu ânimo longo. Outro versículo aqui, que é bom relembrar nesses momentos, né? Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E era isso que Moisés precisava continuar fazendo, como ele começou ali nos primeiros contatos com o faraó. Ô Moisés, não é o seu entendimento, confia em mim, reconhece os teus caminhos, né, e Deus vai endireitar. É que depois ali Moisés é um grande herói da fé, né? Depois dali ele vai firmar de uma maneira que fazer exatamente o que Deus vai ordenar, só em um episódio, né? Na questão de retirar a água da pedra lá. Depois Moisés vai ser obediente em todos os momentos. E tudo isso, né, toda essa dificuldade que é colocada diante de Arão, de Moisés, do povo, tem um propósito. Deus sempre tem um propósito. Que a gente vai ver aqui lendo os versículos de 3 a 4. Primeiro vamos ler aqui, 7:3. Êxodo 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 4 também. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Repetindo aqui. Então, o propósito de Deus
Ele está explicando aqui. Eu vou manifestar, fazer grandes manifestações de julgamento. O povo de Egito precisava ser julgado. O povo de Israel precisava crer verdadeiramente em Deus. Essas dificuldades faziam parte do plano. Moisés tinha talvez esquecido. No capítulo 4, versículo 21, vou ler rapidinho aqui, ó. Deus tinha dito a Moisés, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Depois nós vamos tratar sobre a questão do endurecimento do coração aqui, né? Mas só um adianto, o Faraó, ele mesmo endurece o seu coração 7 vezes. Depois disso, é que Deus, para cumprir o seu plano, endurece o coração de Faraó. Tá? Então, em algumas ocasiões, é Deus que endurece o coração de Faraó, mas antes da primeira vez que Deus o fez, Faraó, por 7 vezes, teve o coração endurecido e não deixou o povo ir. Tá? Tudo isso para cumprir o propósito de Deus, cumprir o plano de Deus. E a gente vê bem explícito no versículo 5 do capítulo 7. Vamos voltar lá. Êxodo 7:5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, um dos propósitos de Deus, que os egípcios saibam que Ele é o Senhor. Não é o faraó, não é nada disso. Não é aqueles deuses egípcios, não. Jeová é o Senhor, Yahvé é o Senhor, o grande eu sou. E a gente vai ver, né? Já sabe, mas vai ver que realmente, como manifestações de julgamento, maravilhas, né? As pragas, precisou de realmente ser bem enfático, incidente ali a ação de Deus, para que no final os egípcios reconhecessem que Deus é o Senhor. O que nós vimos hoje? Uma breve recapitulação. Vimos então o primeiro não que Moisés recebeu do faraó como um primeiro teste para a fé ali de Moisés na missão. Moisés mostrou a primeira perseverança ali, ele continuou dialogando com o faraó, não cedeu num primeiro momento. O faraó apertou o cerco, dá um maior desafio ali para a fé de Moisés, de Arão, do povo. Diante desse aperto, o aumento ali do trabalho e açoites, o povo já não compreende mais Moisés. O faraó consegue pôr o povo contra Moisés e contra Arão. Isso traz um momento difícil para Moisés. Moisés se sente abalado, tem a primeira reação adequada, que é buscar ao Senhor, ora ao Senhor, questiona o Senhor, e o Senhor responde pacientemente, volta a explicar o seu plano e fortalecer as convicções de Moisés. Relembra todas as suas promessas. Moisés se sente parcialmente fortalecido, cumpre a primeira ordem de falar de novo ao povo. Vamos lá, não, é isso mesmo, mas o povo já não escuta. Aí isso, Moisés dá uma balada de novo. Deus fala, agora fala para o faraó. Aí Moisés, mas se o povo não escutou, imagina o faraó. Aí Deus continua fortalecendo e fala, você será Deus diante de faraó e Arão será o seu profeta. Deus mostra toda a sua paciência, o seu ânimo longo nessa situação difícil aqui, nesse primeiro momento da missão complexa que eles têm. E a gente viu que Deus sempre tem um propósito.
quer mostrar ao povo do Egito que ele é o Senhor, também para o próprio povo de Israel que ele é o Deus verdadeiro, o único Deus. E no finalzinho aqui, no finalzinho não, né? Nos versículos 6 e 7, do capítulo 7, Moisés então começa a entender e novamente obedece, né? Vamos ler, ó. Capítulo 7, versículos 6 e 7. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. E depois desse episódio vai vir o segundo encontro com o Faraó e a coisa vai ficar mais complicada ainda. Deus manifestando as pragas diante do Egito para que ele cada vez mais mostre que ele é o Senhor, tanto para Faraó, para os egípcios, quanto para o povo de Israel. Amém? É isso que nós tínhamos para hoje. Essa situação difícil aqui no primeiro encontro de Moisés com o Faraó. Situações que nós também podemos enfrentar, de decepção, de falta de apoio, mas Deus sempre está conosco e devemos colocar diante deles, principalmente nas dificuldades. Amém? Vamos orar? Vou pedir para o Daniel orar para a gente, Daniel. Fala para a gente. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor, Pai, na Tua misericórdia se revelou a nós, Pai. Não porque merecemos, porque a Tua palavra fala que não tem nenhum justo, não há quem busque a Deus. Mas o Senhor se revelou, Pai. Mostrou, Senhor, Teu plano, que tem começo, Pai, meio e fim, Senhor. O Senhor trouxe pessoas, chamou pessoas, ó Pai, para realizar o Teu plano, Pai. E ainda hoje o Senhor continua chamando, nos chamando, Pai, para as boas obras e para fazer aquilo que o Senhor quer. Ó Deus Santo, que o Espírito Santo, Pai, possa estar trabalhando em nossas vidas, ó Pai. Nos guiando, ó Pai, a fazer aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Para não sermos relutantes, ó Pai, como foi Moisés, mas para que possamos, ó Pai, agir com fé desde o começo, Pai, desde o primeiro chamado, Senhor. Possamos estar trabalhando para Ti, Senhor, somente a Ti. E que Teu nome, Pai, seja louvado, engrandecido e santificado, Pai. E que tudo, Pai, nas nossas vidas seja para a honra e glória do Teu nome. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai dar os avisos, Daniel?